Graça e paz a todos. Nós estamos buscando o que atende à nossa expectativa, o que nós precisamos para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, e o que a vida tem trago para nós como aprendizado. E nós estamos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 7, o versículo 11 ao 17, aonde podemos aprimorar e aplicar na nossa vida, no nosso cotidiano, para que possamos crescer e avançar em graça. Até os dias de hoje, Naim, estamos falando sobre a viúva de Naim. A cidade existe até os dias de hoje. Naim significa charmosa ou graciosa. Hoje é um ponto turístico para quem visita a Israel. Aproximadamente 50 quilômetros de Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, do lado norte. O escritor Lucas preocupou em narrar os fatos da melhor forma, os fatos acerca de Jesus Cristo. Lucas diz que Jesus estava em Cafarnaum antes de prosseguir para a cidade de Naim. No episódio do centurião, que significa uma viagem de 50 quilômetros a pé. Então, nem podemos imaginar esse percurso a pé com uma multidão de rodeando, que certamente retardaria o andar. Certo? Vamos observar bem. Imagine, havia uma chance de Jesus nunca ter encontrado Naim. Ou seja, encontrado aquele quadro do velório. Repare no texto milagre, aconteceu do lado de fora da cidade de Naim. Jesus entrou na cidade ou partiu para outro lugar. É a imaginação do escritor. O importante é que Jesus estava chegando próximo da cidade. Se encontrando com o cortejo fúnebre, eles estavam saindo da cidade porque o cemitério ficava do lado de fora. E observem bem, Jesus chegou na hora certa. Pois se ele atrasa, não poderia dar tempo de impedir aquele velório. Se chega cedo, o povo teria permanecido dentro da cidade, dependendo do caminho que fizessem, a travessia da cidade, Jesus e a viúva
não se encontrava. Talvez você se pergunta que Deus demora em intervir na sua vida. O momento certo Deus fará ou agirá. Olha, logo o menino ser enterrado, pelo fato do cemitério ser do lado de fora. Jesus interveio quando todos pensavam que tudo estava perdido ou seria o fim. Olha, o nosso aprendizado, ou a pergunta, o que nós aprendemos com isso, vai do entendimento, vai da interpretação, vai da compreensão de cada pessoa. Aí nós vamos ler com muita clareza, aonde fala a respeito, que é o capítulo 7, o versículo 11, e em dia subsequente, Jesus estava vindo da cura do servo de um centurião. Dirigia Jesus a uma cidade chamada Naim e ia com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que ia o enterro do filho de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que tivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profecia se levantou entre nós e Deus visitou o povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e toda a circunvizinhança. As maravilhas feitas por Jesus. Vamos entender de que maneira nós possamos buscar o entendimento. A mulher é uma viúva. A única tristeza que ela tinha é a perda do marido. E a única alegria que ela tinha era o filho. Então há uma conexão. A perda do esposo e o filho que ainda vivia. E provavelmente o seu marido poderia ser um profissional ilustre, morador de uma cidade charmosa, graciosa, pequena, e um grande homem que servia à comunidade. E fazendo a comparação, classificando multidão, uma multidão saía. E Jesus vinha de Cafarnaum, após curar o servo do centurião, e Jesus passaria pelaquela cidade, mas não naquela situação. Mas Jesus esteve no tempo certo, porque algo poderoso tinha que acontecer. Então veja, pensando, provavelmente um homem ilustre, o seu marido,
ou seja, o marido da viúva. Um homem que servia a comunidade. Podemos dizer, porque a visão do escritor ela é abrangente, porque ele era detalhador. Ele observava, ele trazia fatos inusitados que era pouco comentado. Ou ele observava aquilo que não se falou, ele trouxe. A cidade de Naim, a viúva e a perda do seu filho. Uma mulher triste, porque faltava o seu esposo. E o seu filho, provavelmente, um jovem de 16 a 17 anos, podemos pensar assim, porque nós exploramos quadros e situações para atender e para entendermos. Veja bem, um homem que cuidava, um homem, um profissional, ou outra forma de entender, um homem que servia, independente de ser um profissional ou não, à comunidade, mas é fato, ele morreu. Essa mulher era triste, vazia, uma mulher que sofria, e uma mulher que era agradecida pelo filho amado, pelo filho que ela tinha e pelo sonho que eles alimentavam. Você já parou para pensar, meu amigo? O pai luta, trabalha, constrói uma firma, uma loja, uma oficina mecânica, e ele morre. E quem herdará? Quem permanecerá? Quem cuidará? Porque dali saiu o sustento. E esse pai ensinou este jovem. Olha, é uma linha de raciocínio, de pensamento. Porque a história só fala que existia uma multidão cortejando, indo para o cemitério para enterrar o defunto. O que nós aprendemos com isso? Veja bem, é que esse filho, que era a alegria da sua mãe, e não podemos nem dizer que ela era uma coitada. Ela é coitada pela perda, pela tristeza, pela dor, pela angústia, pelas lágrimas derramadas. Mas poderia também ser uma mulher rica, com um grande sonho. Meu filho continuará, permanecerá. E, meu amigo, o sonho apagou. O sonho morreu. Porque o seu filho, a Escritura nem fala se ele adoeceu ou não. Só sabemos que ele e o pai morreram. A situação não é diferente. Existe um legado. Pensamento, reflexão, convicção, atitude, perseverança, desafio. Ou seja, o espírito aguerrido, aonde vamos além da imaginação, mergulhando até mesmo no bom senso, no sobrenatural, para entender esse mistério e a revelação que ela traz. Jesus, se ele atrasasse, ele não encontraria aquele cortejo. E se Jesus viesse mais cedo, da mesma maneira, Jesus passaria naquele lugar, entraria em lugares diferentes, em ruas, até mesmo com relação à cidade,
Ou talvez Jesus passava direto. Mas Jesus estava ali no tempo certo, na hora certa, para resolver problema. Entenda uma coisa, que em muita situação, Jesus não foi oferecer. Pessoas vinham a Jesus pedir, me socorre, me abençoa, cura, liberta, muda a situação. E Jesus, ele é tão sábio, Jesus é tão objetivo, tão esclarecedor, porque ele trazia para os discípulos, desde Cafarnaum, naquela história do centurião, da cura, e ele vinha mostrando aos discípulos coisas poderosas, e talvez os discípulos precisavam ver aquilo, assistir aquela situação. Aí vem o quadro, o cortejo, quando eu falei que possivelmente o marido, que era a tristeza, o vazio daquela mulher, ele era um servidor da comunidade por ser uma cidade pequena. Mas falando de multidão, quando Jesus multiplica lá o pão, os pães, o peixe, a Bíblia fala que tinha 4.000 homens e a maioria mulheres, acrescentando as crianças, dava mais de 5.000 pessoas. Então, em termos, para que possamos entender, o homem, o marido, ele era estimado. Ele era célebre no contexto, para buscarmos entendimento, ele era estimado. Então, uma multidão saía para cortejar, indo em sentido ao cemitério. Então, eram milhares. Podemos dizer 5.000, 15.000, porque era uma cidade, por mais pequena que seja, existia um carinho. Existia algo profundo e os discípulos precisavam ver aquilo. Uma comoção, um choque. E uma multidão seguia Jesus. Uma multidão acompanhava Jesus. E vindo de encontro, houve um choque, uma explosão. Choque das multidões. Jesus vendo aquela situação, aquele quadro, só que existia uma multidão que estava à espera de um grande acontecimento. Existia um grupo que acompanhava Jesus, mas a Bíblia fala, e os discípulos e uma multidão com Jesus. E a Bíblia fala, vinha a viúva, chorando pelo seu filho, e uma multidão indo sepultá-lo. Há uma diferença muito grande. E nós precisamos entender que entre essas multidões, umas estão prontas e umas estão esperando. E umas quer ver coisas acontecer, milagres, quer ver coisas acontecer. E não é o caminho, não é o propósito, não é o objetivo. O que nós vamos entender? É que aquela multidão, numerosa multidão, presenciou um dos maiores milagres. Jesus com o dedo tocou o esquife e disse, jovem, levanta-te. Na mesma hora o jovem levantou. E ao levantar, esse jovem, Jesus entregou a sua mãe. Olha, meu amigo, você que está desanimado, triste, decepcionado com tudo na vida, perdeu o emprego, o seu casamento vai mal, pior, ou seus filhos rebeldes, e você não sabe o que fazer.
Jesus entra na sua vida na hora certa, porque ele entrou naquela situação e mudou o quadro. E Jesus quer pegar a dificuldade que você está vivendo e entregar na mão de alguém, porque Jesus entregou o jovem ressuscitado com vida, cheio de expectativa, e entregou a sua mãe. Jesus quer fazer isso. Agora, aonde você está? Na multidão que acompanha Jesus ou na multidão que segue o morto? Porque quem segue o morto já está com seu sonho apagado. Seus sonhos estão adormecidos, ele já não tem algo sustentável para ele perseverar, para ele continuar. Mas os que seguem Jesus não. Porque, veja, Jesus caminhava, os apóstolos seguiam e uma multidão seguia-os. E não eram poucas pessoas. Então, discípulos aprendendo, multidão querendo ver, acompanhando Jesus. E outro lado, multidão seguindo e chorando com a viúva. Meu amigo, não chore mais pela situação que você vive. Confia no Senhor. Deixe Ele operar na sua vida, porque nós estamos falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o maravilhoso, aquele que pode todas as coisas, ele pode intervir, entrar na sua vida, aprofundar-se e dizer: ei, eu estou aqui, estou fazendo algo poderoso em seu favor. Olha, quando toda a multidão que acompanhava aquela mulher viu, eles assustaram. Tem um profeta, é um profeta. Eu podia dizer tantas outras coisas, mas eles estavam perplexos. Estavam ali em um quadro difícil de se explicar, porque era o momento que eles estavam vivendo, único. Tanto é que Lucas narrou, registrou, para que até os dias de hoje fosse tão profundo falar a respeito deste quadro. Esta mulher, quando Jesus fala para ela, no choque das multidões, aí já não era mais grupo, era um só grupo. Não chores. E Jesus tocou no esquife. Hoje ele está tocando na sua vida física, na sua vida material, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, e fala: não chore, não desespere. Eis que amanhã será um novo dia, eis que torno novo cada amanhecer. Eis que eu faço. Eis que eu promovo resposta, solução, e creia somente. O filho daquela mulher, ele ressuscitou porque em algum lugar, ou pelo fato da multidão, do carinho que a multidão, o povo daquela cidade tinha com aquela viúva, talvez seja um marco da história. Um grande marido, um grande homem, e o filho na mesma sequência, nós temos que honrá-lo. E aquele jovem era continuidade naquela cidade daquilo que seu pai fazia, daquilo que seu pai servia à comunidade, independente do que ele fazia. Eu estou narrando, ele era um profissional, mas poderia ser um conselheiro, poderia ser qualquer outra pessoa, mas a história, a sabedoria de Lucas
nos leva a pensar, porque Lucas tinha uma compreensão ampla, uma visão ampla, e por isso nós somos agradecidos por essa história da viúva de Naim. Amém? Coloca a mão no coração e vamos falar com Deus. Pai soberano, nós te bendizemos, te louvamos e agradecemos o Senhor pelo sentido e a conotação que esta palavra em Lucas 7, capítulo 11 ao 17, revela para nós e amplia a nossa mente e nos faz, nessa amplitude, ver os teus mistérios, a revelação contida nele e acreditar em um novo amanhecer. Intervenha na nossa vida, Pai, todas as áreas, na minha vida, na vida dos teus filhos, dos teus servos, na casa, em todas as áreas. E suplanta, da planta dos nossos pés ao alto da nossa cabeça, e nos conduz a uma vida de compreensão, de entendimento, sabedoria, maturidade, temor, tremor e santidade, para vivermos e desfrutarmos da graça do Senhor. É o que pedimos a Ti, Pai, agradecido, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, meu amigo, minha amiga, graça e paz.